nos dados, nas evidências recolhidas nesses quase 10 meses de lançamento do Pix, e com base em evidências a respeito de outros meios de pagamentos eletrônicos, o Banco Central decidiu impor um limite de R$ 1.000 para transferências usando Pix, cartões de pagamento pré-pagos e de débitos, quando eles são utilizados em transações de transferência. Um exemplo disso, só para esclarecer, o único iniciador de pagamentos que nós temos autorizado pelo Banco Central, que é o Facebook Pay, e TEDs no que se refere à liquidação. Essas transferências, elas se referem somente a restrição se refere somente à transferência entre pessoas. Ou seja, uma empresa que quiser fazer um Pix ou receber um Pix pode fazer nos limites anteriores. Aqui é o diagnóstico de que o problema está que as fraudes e principalmente crimes violentos que são não cometidos apenas nesse período do dia, mas primordialmente nesse período do dia, e por isso essa intervenção pontual. Reforço aqui o que eu disse na introdução, e peço perdão por ser repetitivo, mas eu vou repeti-lo. Era preciso, no que se refere, por exemplo, ao Pix, e também aos outros meios de pagamento, porque a entrada do Pix afeta o uso dos outros meios de pagamento, entender onde estava o problema e ver qual era a utilização do Pix à noite, para, se fosse necessário impor um limite, que não fosse um limite que prejudicasse o usuário do Pix, que o está fazendo normalmente, não na vítima de um crime. Por isso, esse limite de R$ 1.000. Nós temos segurança, dada a entrada do Pix agora e o que aconteceu com os outros meios, que os valores de transação são majoritariamente abaixo de R$ 1.000. Portanto, uma intervenção dessa, o que ela faz é protege o patrimônio das pessoas, não diminui a usabilidade dos meios de pagamento e desincentiva alguns crimes, como, por exemplo, sequestro relâmpago, se o fruto do crime pode ser apenas R$ 1.000. Eu queria reforçar, e eu vou falar uns dados mais tarde, que a despeito de serem poucas transações, por exemplo, que nós observamos utilizando o Pix, para as quais há suspeitas de fraude e crime, muito poucas, cada uma dessas fraudes e crimes são importantes. O custo de uma pessoa ferida, da perda de sentimento de segurança que as pessoas têm quando são submetidas a um crime violento, ou mesmo a fraude, ou mesmo a perda da vida humana, é irreparável e inestimável. E aqui nós estamos conciliando porque nós tivemos tempo e porque nós conseguimos avaliar os efeitos, fazer uma intervenção que não diminui a usabilidade para as pessoas do Pix, da TED, do DOC e de transferências entre pessoas que utilizam meios de cartões de débito e pré-pago, e protegem o patrimônio dos usuários e desestimulam, por exemplo, o crime violento. Nós também impusemos uma restrição aqui para proteger o cliente que faz TEDs, que são as transferências bancárias que já existiam antes do Pix, que precedem ao Pix. As instituições financeiras não poderão mais acolher TEDs de diferentes titularidades entre pessoas físicas e microempreendedores entre 26 horas do dia seguinte, com exceção de ordens de transferências agendadas para liquidação em data futura. Por quê? Porque o agendamento ele é feito para o dia seguinte e ele pode ser cancelado. Se você sofreu um sequestro relâmpago às 2h30 da manhã e
o criminoso impuser que você faça uma TED, porque tem um limite em outros meios, você não tem como cancelar essa TED, ela provavelmente cursará a partir da entrada das informações nos sistemas às 4 horas da manhã e será liquidada a partir das 6h30 da manhã. Portanto, todas as TEDs que forem feitas nesse período, elas terão que ser agendadas para o dia seguinte, porque isso protege o cliente, desestimula o uso de TEDs para transferência quando há um crime violento. Perdão. E eu vou explicar aqui como era antes e como é agora. Nós daremos liberdade aos clientes para que eles escolham e gerenciem seus limites no Pix. Por quê? Porque alguns clientes podem, a despeito de todos os mecanismos de segurança que há no Pix e dessas medidas, escolherem não poder fazer transferências por meio de Pix em determinados períodos. Então, como é hoje, o limite no período diurno, o limite do Pix ele deve ser balizado pelo limite que o cliente tem na TED, que é o outro tipo de transferência bancária. No período noturno, o limite do Pix hoje é balizado pelo limite do cartão de débito. Os clientes podem reduzir ou aumentar o seu limite pelo aplicativo já hoje, com efeitos imediatos para redução, que precisamente, isso era antecipável, não precisava de nenhuma evidência e experiência prática do que aconteceria com o Pix para fazê-lo, que a redução pode ser imediata e ela leva entre 1 hora hoje e o dia útil seguinte no caso de aumentos de limites. Como será agora? O limite diurno segue limitado pela TED como referência e, novamente, baseado em evidências de que os crimes violentos, sequestros relâmpago, são perpetrados não só, mas principalmente no período noturno. O período diurno, o limite do Pix segue balizado pelo limite da TED, e no período noturno pelos R$ 1.000, assim como se aplicarão a outros meios de transferência eletrônicos, como TED, DOC, e transferências por iniciação de pagamento com cartão de débito e pré-pago. Os clientes agora mudam. Eles poderão reduzir ou aumentar seus limites diurno e noturno. Eles podem ser diferentes. O cliente pode escolher, no período noturno, eu não quero ter limite de TED, não quero ter limite de Pix, perdão. Então eu vou colocá-lo em 0. Mas eu quero ter limite no período diurno, porque no período diurno eu me sinto seguro, no período noturno não me sinto seguro, por exemplo. E esses efeitos serão imediatos no caso de redução. Se você decidir, não quero mais ter limite no Pix no período noturno, você vai poder fazê-lo. E por imposição regulatória, essa redução, o banco, a IP, a cooperativa terá que fazê-lo imediatamente. No caso de aumento, há um período de 24 horas para o aumento poder ser efetivado, caso o banco entenda que aquele aumento de limite é compatível para aquele cliente. E no máximo em 48 horas tem que ter uma resposta. Por que 24 horas? Porque isso protege o cliente e desincentiva crimes violentos associados com o uso de transferência por Pix. De novo, repetindo, a redução tem que ser imediata. Você vai no aplicativo, tem que haver uma opção que o cliente pode escolher reduzir o seu limite, e isso é efetivo imediatamente. Então, eu vou sair de casa e eu vou num lugar que eu preciso, num lugar que eu acho que é perigoso, eu diminuo meu limite do Pix. Agora, se eu quiser aumentar, esse aumento não será efetivo antes de 24 horas, precisamente para proteger. Isso precisa ser feito de maneira coordenada, para que a sociedade como um todo saiba, inclusive os criminosos, para desestimular o uso, o crime violento associado, porque ele não vai poder coagir o usuário do Pix a aumentar o seu limite, simplesmente porque não pode. O sistema não permite. De novo,
demais instrumentos, além do Pix. Aquela é uma intervenção, uma mudança que se refere ao Pix. Agora, para demais instrumentos. Hoje, as instituições adotam políticas próprias. Para os outros instrumentos, também valerá o mesmo princípio, que o cliente poderá reduzir ou aumentar seus limites com efeito imediato no caso de redução, mas com resposta entre 24 horas e 48 horas após a solicitação no caso de aumento. Tem que dizer que isso aqui só vale para pedidos feitos nos canais digitais. Ou seja, você precisa de um aumento de limite para fazer uma transação, você vai a uma agência, faz aquele pedido e o aumento fica disponível imediatamente, porque ao fazê-lo, você não está sob coação, se for uma agência e tal. De novo, uma medida tomada com evidência, conversando com os interlocutores para fazer com que ela seja a mais efetiva possível. E lembrando que essa intervenção sendo no Pix e em demais meios de pagamentos, já deixa claro que o diagnóstico e os dados sugerem que o crime de fraude, o crime de violento associado a meios de pagamentos eletrônicos, ele é associado ao fato de que as pessoas, principalmente depois da pandemia e da diminuição de mobilidade, têm usado cada vez mais aplicativos nos seus celulares, o que é uma coisa boa, o que tem enorme valor para a sociedade. Não é específico ao Pix, ou à TED, ou ao cartão de crédito ou débito. Por isso, a imposição desse período de espera de 24 horas, também, por exemplo, na TED. Por quê? Porque se o bandido sequestrar, se um bandido sequestrar um cliente e assim, não pode aumentar o limite do Pix, mas pode aumentar o limite da TED. Então você aumenta o limite da TED e eu vou te mandar fazer uma TED. Contas pré-cadastradas. O que tem hoje? Os limites, os clientes eles podem ter limites para transações maiores para contas que já são pré-cadastradas. Então, imagina, o cliente tem que pagar o aluguel, ele é um valor de um pagamento de um montante maior, e ele faz aquilo todo mês, ele vai no aplicativo do banco, isso como funciona hoje, e diz, eu quero poder fazer uma TED de maior valor para essa pessoa, e pré-cadastra aquela pessoa. O modelo que isso é feito depende de cada instituição. Como será agora com as medidas? As instituições terão que ofertar a funcionalidade de pré-cadastramento de contas de maneira geral, que passam a ter limites superiores em transações com Pix, TED e DOC. É um cadastro único para todos os instrumentos. E o cadastramento só terá efeito 24 horas depois da solicitação, se feito em canal digital. O que a gente quer dizer com isso? Você pode pedir para aumentar o seu limite no Pix, inclusive no turno, no TED e no DOC. Todas as transferências se faz com o banco. Porque mas você vai para pré-cadastrar aquela pessoa, porque você vai pré-cadastrar uma pessoa que você conhece, que você vai fazer um pagamento. Se você não conhecesse e a gente deixasse o pré-cadastramento, seria um problema, mas a gente está colocando um período de 24 horas. Eu tenho que pagar meu aluguel, eu vou cadastrar o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, e depois de 24 horas, a transferência para ele vai poder ter um limite maior, mas depois de 24 horas, que é precisamente para proteger na situação de coação. Repositórios de contas usadas para fraude. Como é hoje? O DICT é a base de dados do Banco Central que tem o identificador da chave Pix. Quando lembrando que a chave Pix te identifica só como recebedor de Pix, não como pagador de Pix. Todos os participantes do Pix, eles de forma facultativa hoje, podem mandar para essa base de dados do Banco Central e marcar as contas
com indícios de utilização em fraudes. E hoje, as instituições participantes do PIX, de forma facultativa, usam a base de dados do Banco Central de contas, ou seja, você vai lá no Banco Central e vê o meu motor antifraude do banco ou anticrime, ele pode ir lá na base de dados do Banco Central e ver essa conta foi usada para uma fraude, porque aí eu já posso travar. Mas isso hoje é facultativo. Como será agora? As instituições participantes do PIX, de forma obrigatória, terão que marcar nessa base de dados as contas com indícios de utilização em fraudes no PIX e em outras transações de pagamento de serviços bancários. E as instituições participantes do PIX, de forma obrigatória, terão que usar a base de dados de contas com indícios de utilização em fraudes para alimentar seus motores antifraude em todos os serviços de pagamentos nas pontas pagador e recebedor. O que a gente quer dizer com isso? Nós facultamos as instituições usarem uma informação importante para prevenir fraude e crime. Poucas utilizaram. Então agora nós estamos obrigando. Nós facultamos as instituições marcarem que aquelas contas, o fraudador ou criminoso abriu uma conta para receber o fruto de uma fraude ou de um pagamento de um resgate no sequestro relâmpago. Aquela conta, se for identificada que ela foi usada para aquilo, ou que tem indícios de que foi usada, a gente facultava que as instituições dissessem, colocassem nessa base de dados do Banco Central, que é observada por todas as instituições, para que todos usassem e diminuísse o uso dessas contas fraudulentas ou mesmo contas laranja. Agora será obrigatório colocar essas informações. Eu queria reforçar que essas medidas todas vão diminuir as fraudes e vão proteger os clientes e os usuários de serviço de pagamento e vão desincentivar os crimes. Mas é um esforço conjunto do Banco Central, enquanto regulador dos meios de pagamentos eletrônicos, das autoridades policiais que estão fazendo um grande trabalho para coibir e reprimir esse tipo de crime e das instituições financeiras, instituições de pagamentos, cooperativas e participantes que ofertam esse serviço de pagamento, um esforço conjunto. Coordenação com as forças policiais. Os participantes, e só, desculpe, um comentário importante sobre o repositório, isso aqui, essa base de dados do Banco Central, ela foi construída no âmbito do PIX, mas ela vai ser utilizada para identificar fraude em qualquer meio de pagamento eletrônico, qualquer um, que já é um benefício, mais um benefício que o PIX traz, que a sua base de dados de identificação será usada para identificação e rastreabilidade de todos os meios de pagamento. Coordenação com as forças policiais. Os participantes de arranjos de pagamentos digitais, cartões pré-pagos, cartões de débito e crédito também, TED, DOC, PIX, boleto, etc., terão que compartilhar tempestivamente com as autoridades de segurança pública as informações sobre as transações suspeitas de envolvimento com atividades criminosas. Muitas vezes, o sequestro não é tão relâmpago assim. O sequestrador fica com a vítima sob coação durante horas. A família reporta para a polícia, mas não há informação tempestiva. Por exemplo, se foi feita uma transação ou não com a conta da pessoa. Agora, essa informação vai ter que ser compartilhada tempestivamente quando tem indício de crime. É óbvio que a gente vai ter que respeitar todas as leis que regem o manejo de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei do Sigilo Bancário, respeitando todo o arcabouço legal. Governança, vou passar para o diretor Paulo Souza descrever as próximas duas medidas. Obrigado, João. Boa tarde a todos e todas. Desde o final do soft opening do PIX em fevereiro,
nós fizemos um levantamento junto aos principais participantes do mercado para verificar se tinha ocorrido um aumento de sinistralidade em função do advento do PIX. E nós percebemos naquele momento que os dados mostravam que não havia uma tendência de aumento, o que havia era uma migração de fraudes, golpes e crimes contra as pessoas que aconteciam em outros instrumentos de pagamento, como TEDs e DOCs, que estavam migrando para o PIX. Posteriormente, inclusive em função do próprio aumento da mobilidade decorrente do melhor ambiente em relação à Covid-19, o que nós percebemos foram notificações de aumento de ocorrências. E quando nós passamos a analisar alguma dessas ocorrências que eram divulgadas, inclusive na mídia, o que nós percebemos é que ocorrências, por exemplo, de fraude no PIX de 40 mil, fraude no PIX de 19 mil, quando nós destrinchávamos aquela ocorrência, o desvio de recursos via PIX representava, em muitos casos, menos que 10%, e percebemos que a fraude ocorria em outros canais também. Naquele período que a pessoa estava sob o sequestro, não era só a fraude, o crime não aconteceu só com o PIX, mas também ou no cartão de débito, ou no cartão de crédito, e em outros tipos de transferência. E a gente percebia claramente que isso não estava devidamente mapeado e reportado para a alta administração das instituições. A gente entende que para combater e mitigar o risco de fraudes usando os meios eletrônicos, é necessário o envolvimento da alta administração de todas as instituições reguladas pelo Banco Central. Por isso, nós vamos passar a exigir que sejam feitos reportes periódicos para a alta administração dessas instituições, mostrando o comportamento das fraudes nos diversos meios de pagamento, e toda essa documentação vai ter que ser também disponibilizada à supervisão do Banco Central. Isso é uma forma de assegurar um maior envolvimento da alta administração de todos os participantes em relação a esse importante tema. O segundo ponto, como eu disse, quando nós começamos a identificar, embora a ocorrência estava vinculada ao PIX, mas por trás daquela ocorrência, outros meios de pagamento, outros tipos de transações estavam sendo realizados em volumes muito maiores. E um dos casos específicos que a gente identificou foram ocorrências que envolvem, por exemplo, pessoas que se cadastram em alguma instituição financeira a oferecer maquininhas de recebíveis. E das utilidades oferecidas por esses participantes era: você recebia, mesmo que fosse no cartão de crédito ou no débito, o valor era acreditado imediatamente na conta do estabelecimento da pessoa física que fizesse o cadastramento. E, em boa parte, esse mecanismo estava sendo utilizado por criminosos e principalmente para angariar a maior parte dos recursos que eram objeto de fraude, golpe ou de crime violento contra a pessoa, como sequestro. Então, nós vamos passar a exigir. Logicamente, é um mecanismo competitivo, a gente quer incentivar cada vez mais o uso de maquininhas, de recebíveis, mas para aquelas pessoas que façam o cadastramento digital e do qual o participante, ou a instituição regulada, não tem o conhecimento do comportamento histórico e comportamental dessa pessoa ou dessa empresa, que ela, antes de oferecer a possibilidade do dinheiro ser sacado em D mais zero, ela tem que assegurar que existe um comportamento e que, de fato, a atividade desempenhada por aquela pessoa que se cadastrou para ter acesso à maquininha, de fato, é um comportamento lícito.